Albumina, um suplemento tão pouco falado, tão pouco bajulado, mas extremamente importante na construção de síntese proteica. Um excelente suplemento que pode ajudar você a alcançar indiretamente os ganhos de hipertrofia. Achou interessante? Então deixa o seu like e bora pro vídeo. Valeu, falou, fui! Fala galera do Médio Musculação, tudo tranquilo com vocês? Aqui quem fala é o Jorge, estudante de medicina da UFSC, e é um prazer estar falando aqui com vocês novamente, pessoal. Antes de tudo, peço a vocês que se inscrevam no canal, curta o vídeo, compartilhe e siga também a gente lá no Instagram, que está aqui embaixo, pessoal. Lá eu tiro dúvidas de vocês no direct e coloco conteúdo novo também. Então, bora pro vídeo. E lembrando, pessoal, todos os vídeos que eu coloco aqui no canal sempre seguem uma linha de raciocínio baseada em uma bibliografia, em algum artigo e algum livro. Então, livros e bibliografia eu sempre deixo aqui na descrição para vocês estarem acessando. Então, acesse essas bibliografias e também aprenda um pouco mais sobre o assunto em si, beleza? Pessoal, hoje eu venho falar sobre a albumina, um suplemento tão pouco bajulado e falado. Hoje a gente vê muito se falar em creatina, whey protein, BCAA, ZMA, maltodextrina, hipercalórico e por aí vai. Mas esse suplemento ele é tão pouco bajulado e tão importante, tão efetivo, que deveria ser mais falado também. Eu acredito, na minha opinião, que a albumina está no top 3 dos suplementos alimentares para mim. Nesse top 3, para mim no caso, é whey protein, creatina e albumina. É um suplemento muito básico, mas muito importante, tá? Por que eu acho que ele é muito importante? Pessoal, para aquelas pessoas que têm dificuldade de bater os macronutrientes, principalmente a nível de proteína, a albumina entra com um elemento chave. É uma proteína de lenta absorção que a gente pode ingerir quando a gente não consegue fazer uma refeição sólida, ou até mesmo uma refeição líquida, no caso. Então ela consegue suprir em torno de 22 gramas, 24 gramas de proteína em um shake. Então é um suplemento muito básico e muito efetivo. Além disso, muitas pessoas têm dificuldade para ingerir o whey, mesmo isolado, por conta da lactose. Mesmo não tendo lactose, um resquício por si só de lactose gera problemas gastrointestinais para essa pessoa. E a albumina pode ser interessante para ela, porque não tem lactose. A albumina é uma proteína advinda do ovo, não tem nada a ver com lactose. Então pode ser interessante para pessoas que têm intolerância à lactose. Poxa, olha que bacana. Então pessoas que não conseguem bater os macronutrientes, por exemplo, pessoas que trabalham demasiadamente, não conseguem fazer uma refeição sólida, a albumina é interessante, é um suplemento proteico interessante para ela. Fornecer 22 gramas, 24 gramas de proteína equivale a 100 gramas de frango, por exemplo. Então é muito interessante, né? E pessoas que não conseguem ingerir o whey, nossa, melhor ainda. E por um preço razoável até. Menor que o whey, por exemplo. Então é um suplemento muito interessante que é deixado de lado hoje em dia, né? Então nesse vídeo eu venho abordar como você pode utilizar a albumina no seu dia alimentar e também tomar cuidado com algumas coisas em relação à albumina, beleza? Pessoal, como eu falei anteriormente, a albumina é muito interessante para aquelas pessoas que não conseguem bater os macronutrientes. É muito importante você saber isso. Se você está conseguindo bater os macronutrientes, não precisa você estar comprando whey, não precisa você estar comprando albumina, maltodextrina, hipercalórico, não precisa. Tá batendo os macronutrientes? Show, não precisa de suplemento, tá? Mas se você não consegue bater os macronutrientes, principalmente a nível de proteína, a albumina é interessante. E se você não tiver um poder aquisitivo para comprar o whey, a albumina vai suprir esse quesito também. Então, como eu posso encaixar a albumina no meu dia alimentar, no caso, né? Eu, por exemplo, como eu sei que a albumina é uma proteína de lenta absorção, eu geralmente encaixo ela em 3 horários. O primeiro horário que eu gosto mais de utilizar a albumina é antes de dormir. Como é uma proteína de lenta absorção e geralmente eu utilizo a albumina junto com uma fonte de gordura, gorduras boas, tá pessoal? Antes de dormir eu faço um shake de albumina com uma pasta de amendoim, enfim, e bato tudo no liquidificador e depois eu ingiro. Por que eu faço isso? Como a albumina é uma proteína de lenta absorção e a gordura acaba lentificando a digestão e a absorção de nutrientes, é interessante antes de dormir. Por quê? Porque à medida que eu estou entrando no meu sono, eu estou recuperando os músculos em si, recuperando também tecidos e afins. E essa albumina vai ser quebrada durante toda a minha noite de sono. Então, durante toda a minha noite de sono, eu estou fornecendo energia advinda da gordura, da pasta de amendoim em si, que eu estou utilizando, e também fornecendo aminoácidos, porque
pouco a pouco está sendo quebrada essas proteínas e jogando aminoácidos, irrigando a minha corrente sanguínea de aminoácidos pouco a pouco. Estou fornecendo uma quantidade X constante de aminoácidos para o meu corpo, mesmo dormindo. Então, é interessante associar, no caso, uma gordura boa com uma proteína de lenta absorção antes de dormir, porque isso vai fornecer sempre uma quantidade X de aminoácidos, principalmente durante o sono, que é um momento onde acontece bastante síntese proteica e também recuperação tecidual, no caso, beleza? Outro momento interessante para utilizar a albumina é após acordar. Por quê? Quando você está dormindo, obviamente você está em jejum, e é interessante você quebrar esse jejum da melhor forma possível, com um carboidrato de baixo índice glicêmico, uma boa proteína, enfim. Então, a proteína em si, no caso da albumina, que é de lenta absorção, vai ser interessante para quebrar esse estado de jejum. Então, é um outro momento que pode ser utilizado a albumina em si. Um outro horário que é interessante é pré-treino, mas aqui eu vou deixar um alerta, tá? Se você quer fazer o uso de um suplemento e logo ir treinar, por exemplo, 30 minutos, 15 minutos, eu sugiro o Whey Protein como fonte de proteína. Se você não tiver tempo, Whey Protein. Poxa, mas eu não tenho Whey Protein, enfim, e aí? Aí você utiliza a albumina mesmo. Mas se você tiver o Whey Protein, utilize o Whey Protein. A albumina é interessante você utilizar como pré-treino, por exemplo, 1 hora antes. Aí é interessante, como eu falei, é uma proteína de lenta absorção. Logo, como ela vai estar associada com carbo de baixo índice glicêmico, ela vai demorar um pouco mais para ser digerida e vai demorar também mais tempo para os aminoácidos serem absorvidos. Então, é importante que você tenha consciência disso, de que você deva fornecer albumina, no caso se for um pré-treino, 1 hora antes do treino em si. Mas se você quiser otimização de tempo, utilize o Whey, se for 30 minutos, 15 minutos, enfim, antes de treinar, beleza? Por fim, pessoal, eu deixo a vocês um alerta. A albumina é um excelente suplemento, pessoal. Excelente. Fornece a quantidade de proteínas adequada para a gente. Geralmente não tem problema de laudo, porque é uma proteína bem fidedigna ao que promete. Contudo, fique de olho nos rótulos que tem por aí de várias albuminas. Por quê? Muitas albuminas estão carregadas de sódio. Às vezes tem albuminas com 500 miligramas de sódio. Algo absurdo, pessoal. 600 miligramas de sódio por uma dosagem. Agora imagine se a pessoa faz uso 2 vezes ao dia. Vai estar usando 1.200 miligramas de sódio, sabendo que a dosagem máxima para uma pessoa em si é em torno de 2 gramas de sódio por dia. Ou seja, se ela está ingerindo 1,2 gramas de sódio, supondo que ela faça 2 dosagens de albumina, por exemplo, antes de dormir e antes do treino, ela está praticamente batendo esses 2 gramas. Sabe por quê? Porque não entra só albumina nesse quesito, entra todo o seu dia alimentar. Ah, mas eu não coloco sal na minha comida. Pessoal, não interessa. Em todos os nossos alimentos tem sódio. Na carne, no frango, no peixe. Independe. No feijão, no arroz, no macarrão, tem sódio. Então, tome cuidado no rótulo dessa albumina. A quantidade de sódio que essa albumina tem. Poxa, pessoal, imagina se você faz 3 dosagens. À noite, ao acordar e antes do treino. 1,8 gramas de sódio você está ingerindo, supondo que, no caso, a dosagem de cada scoop esteja em 600 miligramas. Então não caia na lorota de vendedores de suplementos que tem por aí, falando para você, não, é só você maneirar no sal. Todos os alimentos vão ter sódio, todos, independe se você coloca sal para temperar, enfim, independe disso. Então tome cuidado com o rótulo. Em torno de 300 miligramas é aceitável, no caso, cada dosagem de albumina. Tome cuidado com isso também. Leia o rótulo. Leia o rótulo também para saber se a dosagem de albumina não é algo absurdo. Por exemplo, você tem que usar 2 scoops para bater 22 gramas de proteína. Só que, olha a malandragem. Em cada scoop tem 500 miligramas de sódio. Só que você precisa de 2 scoops para bater, no caso, 22 gramas de proteína. Ou seja, você está ingerindo 1 grama de sódio só por 22 gramas de proteína. Não é interessante, pessoal. Não é interessante. Se for, por exemplo, uma dosagem de 22 gramas de proteína, no caso, por uma dosagem de 300 miligramas de sódio, é até interessante.
mas essa anterior que eu falei para vocês já não é interessante. Então saiba, no caso, manejar se é interessante para você ou não. Fique ligado nessa questão do sódio. E o sódio, pessoal, não é interessante para você. E eu posso citar vários problemas, como hipertensão, insuficiência renal. Então, toma muito cuidado com isso, tá, pessoal? Então é isso, pessoal. Esse é o vídeo de hoje, falando um pouco sobre a albumina, que para mim é um dos suplementos que está no top 3 dos suplementos alimentares em si. E espero que eu tenha tirado todas as dúvidas de vocês. Mas se você ficou com alguma dúvida em relação à albumina, deixa aqui embaixo, pessoal. Estarei tirando todas as dúvidas de vocês. Ou lá no direct, no Instagram também. Então é isso. Muito obrigado por tudo. Deus abençoe. Valeu, falou, fui!